Bom, a gente tá com essa série, pessoal, que é como posicionar a mente para meditar, né? Ah, uma das queixas mais comuns de quem está começando e também quem já está sendo acompanhado, até mesmo na comunidade da Hora do Dharma, é: olha, Roberto, eu gostaria de aprender a posicionar minha mente para meditar. Tem alguma coisa que está conflitando dentro de mim, né? Então, dentro disso, a gente teria alguns antídotos para poder lidar com essa aflição. Então o que acontece? Não é que a pessoa ela carece de recursos, por incrível que pareça. Não é que ela carece de recursos, sabe? A questão toda é que quando ela começa a meditar, os impulsos eles começam a surgir. E geralmente a gente não é acostumado a trabalhar com impulsos, pensamentos, emoções, pessoal. É assim, a gente para ser alguém, a gente precisa ser útil, ser eficiente e ter alguma especialidade em alguma coisa. Aí vem a pandemia e nos dá uma rasteira, né? Porque tu vai para uma fila do hospital e esse contexto ele fica um pouco estranho, né? Então, uma das formas de a gente poder internalizar e poder posicionar a mente para meditar, tornar a nossa mente uma aliada, é justamente contemplar os quatro pensamentos que transformam a mente, tá? Ou os quatro pensamentos que direcionam a mente para a prática do Dharma. Como assim, Roberto, essa questão de quatro pensamentos transformam a mente para a prática do Dharma? O que é isso? É que a pessoa ela começa a se dar conta de que ela tem uma aspiração de seguir num caminho de transformação, mas a mente dela começa a puxar ela numa direção contrária, né? Como se tivesse, ela avança 10 metros e aí ela olha para cima e tem uma plaquinha, retorno. Só que o retorno é para o Sansara, né? E tudo que ela tem que fazer é seguir em frente. Então, na visão dos ensinamentos, os quatro pensamentos que transformam a mente, eles são como se fossem um coronavac, entende? Porque o Sansara ele está sempre se mexendo de um lado para o outro, né? O Sansara está sempre se reinventando. Então, se a pessoa for usar a mente para tentar controlar a mente do jeito que ela usa no dia a dia, o que é que ela vai acabar fazendo? Ela vai acabar fazendo o que é? Agarra ou afasta. Então ela acaba lutando contra ela mesma, entendeu? Ela acaba se sentindo esgotada. Outro ponto também é que se a gente inventar de pular essa contemplação dos quatro pensamentos transformamente, a gente vai se sentir esgotado na prática. É como se a prática ela começa a nos fazer bem e daqui a pouco a gente começa a achar que a prática é um fardo. Então, por que meditar? Essa é a primeira pergunta, entende? O quanto de ferramentas e por aí vai é como se fosse uma grande prateleira de um supermercado. Então tem muitas variedades de meditações. Mas por que meditar? Né? Por que meditar? Então, os quatro pensamentos transformam a mente, eles são vinculados como um apoia o outro, tá? Ou seja, vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Então a gente vai conversar hoje justamente da impermanência. Tá? Quem perdeu as lives passadas, dá uma olhada no nosso IGTV e se você estiver assistindo pelo YouTube, dá uma olhada no nosso acervo que tem essa série Como Posicionar a Mente para Meditar. Tá? Então eu gostaria de fazer um subtítulo, que é Como Posicionar a Mente para Meditar? Ou por que você deveria fazer amizade com a impermanência? Né? Como é que anda a nossa amizade com a impermanência, pessoal? A gente acha que a impermanência é algo ruim ainda, a gente acha que ela é uma coisa boa, ou então a gente nem se dá conta de que a impermanência está acontecendo, porque a gente está super acelerado de um lado para o outro, atripulado, entende? Como é que anda a nossa relação com a impermanência? Essa é uma boa pergunta. Então, antes de seguir sobre o tema da impermanência, eu sempre gosto de trazer qualquer tema, né, na verdade, que a gente estuda aqui, que a gente aborda, que é o que dizem por aí sobre o tema, né? O que dizem por aí sobre a impermanência? Vamos lá, abre aspas, primeira citação. A impermanência é escolhida como um tópico de meditação no budismo, porque apesar de podermos entendê-la intelectualmente, certamente nós não nos comportamos como se tivéssemos integrado esse conhecimento.
Tem uma biografia, pessoal, que eu recomendo a gente ter, tá? Que é chamada Apaixonado pelo Mundo, de Miguel Rinpoche. Vocês podem adquirir o livro pela Amazon ou direto no site da Luz da Letra, tá? E ele vai falar... eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas tem um capítulo que é muito interessante. Porque o Miguel Rinpoche, ele é um grande mestre, entende? Mas ele começa a se dar conta de que ele tem uma ideia sobre impermanência. E quando a impermanência começa a funcionar, ele se sente perdido. Ele não sabe o que fazer diante da impermanência. Então, uma combinação em análise e concentração sobre esse tópico. Então, ele está dizendo que é assim, tá, eu faço o quê? Uma vez que eu entendo a impermanência, eu preciso ter concentração, porque a mente ela vai seguir como a mente do ping-pong, né? E preciso ter uma análise mais profunda sobre esse tópico ao nosso redor. A vida acontece o tempo todo ao nosso redor, pessoal. A gente está muito preso nas nossas bolhas, cheios de quererismos, e a gente esquece que a vida acontece ao nosso redor. Então, quando a gente começa a entender a impermanência, a gente começa a apreciar o valor de cada momento da nossa experiência, né? Começa a olhar para isso. Quem foi que disse essa citação? De quem é essa citação? Sua Santidade Dalai Lama. Tem um filme também chamado Kundum. Vale a pena assistir, tá? Porque a gente pode dizer, o Dalai Lama, tudo para ele é fácil. A coisa da mente da pobreza, né? Sempre para o outro é mais fácil, para a gente é o mais difícil. Aí você vê que não é bem assim, tá? Porque o Dalai Lama perdeu os mestres dele no meio da invasão chinesa, ele perdeu o acesso ao país de origem dele, entende? Então é comovente que diante de tudo isso, ele ainda consiga manter olhar lúcido e compassivo. Já pensou? Chega o oficial de justiça assim, olha, você precisa sair agora do seu apartamento. Não dá nem para pegar uma camisa, não, é agora. Na verdade ele foge, né? Enfim, eu não vou contar o filme, mas vale a pena, tá? Segunda indicação de hoje, o filme Kundum, tá? Daí, vamos seguindo sobre o que é que rola por aí sobre esse tema da impermanência, tá? Então vamos lá. Abre aspas, tá? Segunda citação, que é: o nosso relacionamento com os outros é como um encontro casual de dois estranhos em um estacionamento. Eles olham um para o outro, sorriem, e isso é tudo que acontece entre eles, entende? Então eles vão embora e nunca mais se veem. Assim é a vida. A vida é apenas um momento, um encontro, uma passagem e depois ela acaba, tá? Se você compreender isso, não há tempo para ficar de picuinha. Não há tempo para ficar de picuinha. Por quê? Porque não faz nem sentido você contemplar a impermanência e ficar querendo saber quem é o culpado de ter começado a bolinha de ping-pong para um lado e para o outro, entende? Ou seja, não sobra tempo para mais nada a não ser apreciar de maneira verdadeira a breve interação que a gente tem uns com os outros. Então, essa citação é de Chagdu Tulku Rinpoche e ela pode ser encontrada no livro Vida e Morte no Budismo Tibetano, tá? Eu gosto de falar as fontes, pessoal, porque tudo hoje, né, essa coisa de coach aí, todo mundo agora é guru de alguma coisa. Aí eu tô dizendo, olha, isso aqui que está sendo falado tem uma propriedade nisso, tá? Isso aqui não foi inventado do nada. São pessoas como nós, que têm suas dificuldades, seus problemas, e elas contemplaram a impermanência, e é isso que está surgindo na vida delas ao contemplar a impermanência, tá? Ou seja, às vezes a nossa dificuldade para meditar, a nossa dificuldade no budismo é simplesmente porque a gente não tem uma referência anterior. É como explicar para um americano o que é uma capivara. Aí a pessoa nunca teve em Recife. Como é que eu vou explicar para um americano o que é uma capivara? A primeira coisa que ele vai perguntar é o quê? É um grande rato? É alguma coisa dele, entende? Faz sentido? Então o que acontece? Próxima citação, para a gente se instigar, entende? Para ver que, uau, é isso que acontece quando a gente contempla a impermanência. A gente não vai virar um vaso chinês, entende? Não é isso. Não é isso. Então o que acontece? As pessoas que estão sendo atingidas em meio à impermanência, em meio às mudanças. Então, impermanência significa mudança, mudanças. Elas deveriam pensar em como que elas podem se engajar em outras atividades. Onde que elas podem fazer atividades positivas, pessoal. A gente vai chamar isso de gerar benefícios, tá? Por quê? Porque sendo atingidos pelo movimento da impermanência, e quando o tempo vem e se esgota nas coisas que estamos fazendo,
e as dificuldades se ampliam, a gente precisa de uma visão de lucidez para encontrar outras alternativas mais apropriadas. Então, assim, Roberto, não estou entendendo nada. É que é o seguinte, ó, quando a impermanência bate, a impermanência nos convida a parar e dizer para onde é que a gente está indo. É isso. Então a pessoa para e ela precisa recalcular. Onde é que eu estou indo mesmo? Então essa dá conta que, por exemplo, se eu começar a olhar ao redor, tem muita coisa para fazer, pessoal. Tem muita coisa para ajudar. E eu entendo que quando eu contemplo a impermanência, é natural que eu vou querer ficar mais aberto a ter interesse pelas outras pessoas. Porque geralmente a gente quer chegar nos lugares com uma certa soberba, né? Aí a pandemia está aí, a Covid está aí, a pessoa vai para uma UTI, tanto faz o teu currículo, pô. Tu vai esperar da mesma forma que qualquer outra pessoa por uma vaga no hospital. Então, o maior ensinamento impactante da impermanência é nos abrir para a compaixão. Que geralmente a gente está gravitando em torno da nossa bolha, né? A gente diz assim, dentro da impermanência essa bolha. Ponto importante. Contemplar a impermanência não significa ser indiferente, tá? Não significa ser indiferente. Contemplar a impermanência significa que eu estou abrindo mão dos meus apegos. Gente, a gente tem apego a ideias. Ideias é uma coisa tão abstrata quanto nuvens no céu. Às vezes, ao invés de a gente se calar para poder ajudar, a gente quer mostrar que a nossa opinião... Meu amigo, não está podendo ajudar, não enche o saco. É isso. Às vezes, tudo que você precisa fazer ao chegar num lugar é só você estar disponível ali. Não precisa nem ficar sorrindo o tempo todo, tá? Não precisa. Só esteja disponível ali para ter interesse pelas pessoas. É só isso. E desse interesse, fazer o que precisa ser feito. Às vezes as condições são favoráveis para fazer o que precisa ser feito, às vezes não. Isso precisa ficar claro também. Porque às vezes a gente quer bancar uma de revolucionário e quer sair passando por cima de tudo. Só que, na verdade, pessoal, contemplando a impermanência, vamos ser honestos. Qual é a única coisa que nos acompanha quando a gente quer fazer mudanças rápidas? Insatisfação. Quando a gente quer passar por cima do nosso ritmo e do ritmo da vida, o que é que a gente colhe? Insatisfação. Tá claro assim? Então o que acontece? Próxima inspiração, tá? Próxima citação. Abre aspas. Uma das principais razões para se praticar o Dharma são os ensinamentos do Buda, tá? É nos prepararmos para a morte. Para alguns, é a única razão de fazer a prática. Ou seja, eu só vou sentar para meditar porque eu entendo, olha, a minha vida é finita. A minha vida é finita. O que é que eu estou fazendo mesmo aqui? A gente contempla a impermanência, né? A impermanência, ela vai fazer com que tu abra mão dos apegos, né? Ao centrar-se em si mesmo, a autoabsorção, né? As neuroses. Então o que acontece? Hoje em dia, vários aspectos do Dharma, como por exemplo, atenção plena, né? O pessoal do Mindfulness aí, estão se tornando cada vez mais populares. O que é uma boa coisa, entende, gente? É uma boa coisa. Mas quase nunca como uma preparação para a morte. E com certeza não uma preparação para aquilo que está além da morte. Tá? As pessoas atualmente meditam por qualquer razão na face da Terra. Eu quero meditar porque eu tenho agora uma acne no rosto e quero ficar mais bonito. Eu quero meditar porque eu vou ficar mais concentrado e vou ganhar do meu oponente no concurso. Tudo bem, pode seguir com isso, né? Seja feliz com isso. Mas se a gente olhar com cuidado, qual é o tema mais importante que a gente precisa contemplar? É aquilo que nos acompanha o tempo todo, que é a impermanência. Entende? Então vamos lá. Tendo falado essas citações, essa última citação é do Dzongtsa Khyentse Rinpoche e pode ser achada no livro Viver é Morrer. Tá? Então vamos começar o tema de hoje, de fato. É assim. Não sei se vocês viram, se vocês acompanham o jornal que vocês acompanham, né?
Mas recentemente o apresentador, que é o Danilo Gentili, ele tomou uma medicação por acidente e teve uma reação alérgica. Então é isso, né? Ele foi lá, tomou uma medicação e teve uma reação alérgica. Daí ele teve um choque anafilático. Não tem nem escolaridade para pronunciar uma palavra dessa. Segundo o neurocirurgião, que é o Fernando Gomes, os sintomas dessa reação anafilática são: a pessoa apresenta um inchaço na boca, olhos também ficam inchados e o nariz também. Então a pessoa tem uma sensação de que tem uma bola dentro da garganta, uma bola de beisebol, bola de tênis. Isso porque a glote também fica inchada, atrapalhando o tráfego de ar para os pulmões. O aumento da frequência cardíaca, dificuldade para respirar, com um chiado, dor abdominal, náuseas e vômitos. Então vocês entendem, pessoal? É isso. As coisas acontecem. As coisas acontecem ao tempo todo na nossa frente. E aí, o próprio Danilo, ele fez um vídeo no perfil dele, de rede social, e ele começou a dizer a contemplação que estava surgindo na mente dele durante essa experiência. Então ele não fala propriamente do termo impermanência, entende? Mas aí ele diz assim: nossa, diante de algo tão simples que é eu fui tomar um remédio e tomei um remédio errado, né? Eu não podia tomar aquele remédio porque eu tenho alergia àquele composto. A vida dele passou na frente dos olhos dele. É isso, entende? Então, tudo que diz respeito à impermanência significa revisitar onde que a gente está depositando nossa atenção, vida e tempo. Geralmente, a gente está muito ocupado saltitando de uma bolha para outra. E a gente esquece de verdades tão profundas e simples como a verdade da impermanência e a verdade da morte. Tá? Então nós estamos sempre engajados em muitas atividades. Então nós buscamos estabilizar situações de modo que as coisas saiam exatamente do jeito que a gente quer. Em seguida, se eu consigo obter isso, eu gero uma falsa sensação de segurança. Se eu não consigo obter, eu pulo de modo quase frenético e neurótico em busca de uma outra experiência que me faça se sentir seguro, achando que a minha segurança virá de algo fora. Então, de novo, o professor Covid está aí para mostrar isso, né? Ele está aí para mostrar isso. Então, todas as situações que são criadas fora da gente, elas estão sujeitas à mudança. Elas são como castelos de areia construídos na beira da praia. Se tiver o seu Valença, né, cantando La Belle de Joux, melhor ainda. Então tem uma analogia clássica do budismo tibetano, que é quando a gente não contempla a impermanência, é como se a gente estivesse na beira da praia, ouvindo La Belle de Joux, de Alceu Valença, a praia de Boa Viagem, claro, e a gente está como uma criança montando um castelo de areia, ignorando, ou seja, a gente não consegue ver de maneira ampla que a maré está enchendo. Então a gente aposta toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo, todas as nossas fichas ali, tá? Sem examinarmos com cuidado o que é que está acontecendo ao redor. O que é que de mais amplo está acontecendo ao redor. Ou seja, tudo que é construído está sujeito à mudança. Então parece óbvio, mas tudo que está sujeito à mudança tem um início, tem um meio, tem um fim. Contemplar isso ajuda a gente a reduzir um pouco os venenos da mente, como orgulho, né? Inveja, apego, carência. Então, no primeiro momento, isso pode parecer um pouco agorento, né? ou mórbido. Esse budista aí só fica falando de morte, de impermanência e tal. Pois é que os ensinamentos sobre a impermanência sugerem que é melhor a gente desconfiar onde que a gente está depositando nossa segurança de fato. Então, se quiser ver isso, é simples, pessoal. Pega uma folha de papel e diz assim: 5 coisas que eu não quero perder ou que eu não quero que mudem de forma nenhuma.
Pronto, aí estão os lugares de apego. Você não sofre porque a impermanência bateu. Você não sofre porque você não consegue lidar com a experiência de impermanência como ela é. A pessoa fica lutando para tentar costurar uma bolha de sabão o tempo todo. Então, uma posição também extrema, tá? Seria assim, a impermanência é um conceito, tá? Aí eu entendi aquele conceito, aí eu digo, tá, entendi a impermanência, mas entender não transforma. Se fosse assim, o budismo era só simplificado em frase motivacional, né? Frase motivacional não transforma ninguém. Precisa sentar a bunda para praticar. Sem atalhos, sem resultados mágicos, tocar o chão. Tocar o chão. Então, quando as nossas seguranças são abaladas, geralmente a gente tem apego à aversão naquilo. Então é por isso que dói. Não é a impermanência que dói. Não é a impermanência. É a falta de clareza sobre o quanto que a gente tem apego à aversão naquela experiência, tá? Naquela experiência interna. Então, por exemplo, a gente pode dizer, eu entendi a impermanência, eu sei todas as citações, eu li todos os livros que o Roberto recomendou sobre a impermanência, ótimo, parabéns. Isso mostra que você é alfabetizado, tá? Mas vê só, aí a impermanência bate, aí a pessoa não consegue nem consolar ela mesma. Tampouco ela consegue consolar um familiar. Tudo que ela sabe dizer é, vai dar tudo certo. E, peraí pessoal, ninguém quer escutar isso, tem. Melhor ficar calado. Ou então só oferecer um abraço, entende? Mas aí vai ficar exposto que, por exemplo, entender sobre a impermanência não produz transformação diante da impermanência. Eu preciso praticar. Então, por exemplo, no budismo, tá? A gente não estuda a impermanência para ser alguém que agora sabe sobre a impermanência. Isso é soberba, né? Eu sei alguma coisa e o outro não sabe. Vem cá que eu te explico. Mas a gente explica, a gente entende a impermanência para entender o que não pode ser afetado pela impermanência. Então, na tradição budista, na tradição da linhagem de mestres e mestras que a gente faz parte, existe um estado interno de felicidade que não pode ser derrubado pela impermanência, porque ele não surge de construções. É um estado parado, lúcido, que tem consciência sobre isso. E tem clareza sobre isso. Então, em primeiro lugar, quando a impermanência bate, a gente não consegue aceitar que simplesmente a impermanência chegou e o que a gente entendia sobre a vida não é suficiente. Como se a gente tivesse orgulho do que a gente sabe sobre a vida e a gente tivesse entupido disso, tá? Então, o que é que isso significa? Significa que a gente está se recusando a olhar mais de perto para as coisas, né? Ou seja, é como se a gente tivesse medo de estar aberto ao mundo e às relações. Por quê? Porque está defendendo algum apego, entende? Se tem apego, tem aversão. Então, estou sempre andando em extremos, uma visão extrema. Tá? Então, seria interessante que a gente pudesse olhar com mais curiosidade essa tal impermanência. Então, vamos lá. Dentro das bolhas de realidade, o nosso contrato invisível é resumido em 2 cláusulas. Então, a pessoa não sabe, né? É como se ela tivesse assinado um contrato cheio de asteriscozinho lá, com fonte Arial 5, que é bem pequenininho. E aí, o contrato é resumido em 2 cláusulas, que é assim, eu agora assumo uma identidade dentro da bolha, se eu gosto do que está surgindo, eu quero. E eu quero manter isso, e quero lutar contra a impermanência para manter isso. Então eu seguro a impermanência com as 2 mãos. Se eu não gosto, eu não quero. E, portanto, eu quero que isso mude logo. Eu quero que se afaste o quanto antes. Então, geralmente, pessoal, se a gente parar para perguntar, será que eu sou apegado? Aí surge o grilinho, né? Cri, 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 cri. Agora, quando a impermanência bate, aí fica evidente o quanto de segurança a gente está depositando naquela situação. O que é que a gente quer fazer? De modo gradual, a gente começa a entender que a nossa situação depende da sorte de outras relações.
Parece que isso é óbvio, mas o óbvio está precisando ser dito. Então, um professor depende de um aluno. Um aluno depende de um professor. Um contador depende de um cliente, e o cliente depende do contador. Um médico depende de um paciente, e por aí vai, entende? Então, o que acontece? Eu começo a ver essa instabilidade e eu começo a desconfiar que, na verdade, a única coisa que é constante na vida são as transformações. Por exemplo, a visão do universo que a gente tem hoje. Então, eu estou por fora, tá, de física, mas eu acredito que provavelmente eles devem ter descoberto novos planetas, novos asteroides, novos tudos. O clima, durante os meses, né? Por exemplo, em Recife a gente passou recentemente aí um dilúvio, né? As construções civis, então, por exemplo, na época de Roma, para você construir um edifício era totalmente diferente da maneira como a gente constrói hoje. O planeta Terra, né? Ele está em constante mudança. A economia, por exemplo, como é que era a economia, como é que era a previsão da economia em 2019? A pessoa não estudou em permanência, aquilo, pof. Os relacionamentos, né? Começa de um jeito, aquilo vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Nossos empregos, se a pessoa quiser duvidar disso, ela olha o LinkedIn dela, né? O currículo vitae dela. Ela diz assim, a impermanência com certeza ajuda. Com certeza a impermanência está aqui. Tem até a data do óbito, tem até a data da demissão aqui do emprego. Então, o próprio ideal de sociedade ele muda. As estações do ano, o nosso corpo muda, né? Os sentidos físicos mudam. Tá? Os monumentos históricos, nossas residências, né? Por exemplo, a gente pode parar assim, bom, será que eu já mudei de casa algumas vezes? Será que alguma pessoa próxima já mudou de casa algumas vezes? As pessoas que foram ricas, tem hora que elas ficam pobres, tem hora que elas ficam pobres e depois ficam ricas. Os nossos familiares, né? Alguns familiares nossos já se foram, por acaso. Os grandes mestres das diferentes tradições. Por exemplo, Charles Rinpoche não está vivo para ver o movimento que ele criou aqui do Charles Gompa e os filhos e filhas dele, né? As fases da vida, por exemplo, pessoal, vocês lembram qual foi o primeiro biscoito que vocês comeram quando vocês tinham 2 anos de idade? Nossos paradigmas internos, né? Tecnologia, tendências da moda e nossas emoções e pensamentos. Então está tudo em fluxo. Agora, quando a bolha surge, eu não percebo isso. Eu quero cristalizar a bolha e lutar contra a impermanência. Tá? Então, assim, dentro das bolhas, a gente segue cheio de planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não tem problema planejar, pessoal. Planejar é ótimo. Com certeza. O problema é que a gente deposita nossa segurança no planejamento, como se aquilo fosse eterno, como se aquilo fosse durar para sempre. Infelizmente, de modo geral, esse depósito, essa segurança nessas escolhas, ele tem um resultado viciado. Ou seja, o resultado é sempre insatisfação. A queixa diante da impermanência, diante da mudança, é insatisfação. Por exemplo, não sei se a gente percebeu assim, mas ninguém vai poder morrer por nós. Por exemplo, a pessoa está em crise. Infelizmente, a gente não consegue ainda entrar na cabeça da pessoa e puxar a crise da pessoa. Se pudesse, a gente estaria fazendo isso, com certeza. Então, o que é a morte e o que é uma crise? É a incapacidade de olhar a realidade de maneira mais ampla. Tá? Ao mesmo tempo, todos nós estamos sujeitos a isso. Então pode ser que, sei lá, a próxima quarta-feira eu não tenha live, porque simplesmente eu tive uma crise de alguma coisa. Tá? É isso. Então é um bom ponto de partida, porque todo mundo é parecido nesse local. Ou seja, onde que estamos depositando as nossas seguranças. O problema não é a crise, o problema não é a dor, o problema não é a insatisfação. O problema tampouco é a impermanência. O problema também não é a morte. E sim, a visão
ao nosso alcance que a gente tem disso. Então o que acontece? Quando a gente contempla a impermanência, a gente quer dizer que a gente pode ir além do horizonte da bolha. Vocês já conseguiram chegar ao final de um horizonte? Sim ou não? Isso é a bolha, entende? Cada vez mais que você procura, não chega. Então, se estamos conscientes de uma vida que vale a pena ser vivida, a única conclusão que a gente tira disso, a partir da impermanência, é ajudar, oferecer e servir. Entendemos que contemplar a impermanência nos direciona para uma compreensão mais profunda. Por exemplo, pessoal, quem foi que patenteou a máscara que a gente está usando? Hein? Vocês sabem dizer? Sabe por que vocês não vão saber dizer? Porque é compaixão, então. E tem compaixão e tem paciência também. Porque eu estou vendo por igual, né? Eu estou vendo, uau, a mudança realmente acontece. Eu vou me relacionar com o quê? Compaixão, aspirar que o outro entenda as verdadeiras causas de sofrimento e se libere disso. E que possa ajudar os outros seres a fazerem o mesmo. Tá? E vou ter paciência em que sentido? Quando as dificuldades surgirem, eu vou trabalhar em cima das dificuldades. Esse negócio aí de dizer, eu sou alguém paciente, pessoal, já foi isso aí não ajuda em nada. Nada, nada, nada. Quero ver na hora das dificuldades, entende? Aí a gente vê como é que está essa paciência mesmo. Roberto, mas eu sou paciente. Tá. Você pode se descrever do jeito que você quiser. Agora, como é que você está reagindo às pessoas ao seu redor? Entende? Esse é o ponto. Paciência, compaixão são variáveis que nos ajudam a nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. Gente, ninguém se faz sozinho. Tudo está apoiado. Tudo está apoiado. Então, para que serve contemplar a impermanência? Contemplar a impermanência, contemplar a mudança e entender que quando a impermanência bate, a gente sofre. Move nossa energia, move nossos planejamentos para o que realmente precisa ser feito. Ou seja, a gente tem uma motivação de praticar e transformar esses padrões nocivos que nos arrastam de um lado para o outro como um neurótico, né? Como um louco. Tá? Então, por exemplo, como é que anda a agenda? Como é que anda a nossa agenda? A impermanência vem nos convidar para isso, né? Você tem uma agenda? Não, eu acho que essa coisa de agenda não é para mim, eu sou um ser eterno. Ah, tá, eu acho que você está alienado, porque a impermanência está aí para mostrar que você não é eterno. Tá? Então, sentimos que precisamos rever a nossa agenda. Ou seja, sempre tem uma nova atividade, sempre, segunda que vem eu começo a meditar, segunda que vem eu começo a estudar, e a gente fica sempre postergando. Tá? A gente fica postergando porque a gente não definiu qual é a nossa prioridade. É isso. É simples, pessoal. A gente é que complica. Então, quando a gente começa a contemplar a impermanência, a gente diz assim, será mesmo que a impermanência é uma aliada no caminho? Olha lá, mudou. Geralmente eu vou dizer o quê? Tá doendo muito, que mude muito rápido. Porque eu quero afastar essa dor. Agora eu vou perguntar, tá, essa dor é de quem? Uma pessoa começa a ver, uau, é como se fosse uma doença, tipo uma Covid mesmo. Sansara está se refazendo o tempo todo. Eu não tenho uma perfeição, precisa ter essa humildade mesmo, né? Eu não tenho uma perfeição, mas eu vou tentar ajudar. No mínimo, se eu não puder ajudar, que eu não encho o saco de ninguém. Por exemplo, pessoal, em tempos atuais, como é que anda a nossa escuta? Como é que anda nosso ouvir? Como é que anda nosso interesse? Ah, mas ninguém me liga, ninguém me dá atenção. Pois é, faça o seguinte, nos próximos dias, seja essa pessoa que você está reclamando, vá atrás das pessoas, mande um oi, pergunte como elas estão. Aí você vai ver que dessa posição que contempla a impermanência, brota alegria, pessoal. Porque eu saio dessa mente de pobreza, que está sempre olhando para as coisas e para todo mundo como se fosse um recurso. Experimenta isso, entende? Aí eu vou contemplar agora. Nossa, é mesmo.
Aquela pessoa que eu estava de birra, que eu estava de picuinha, diante da impermanência, qual o sentido disso, entende? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, outra pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E a gente se ajuda do jeito que a gente pode, porque o movimento da Sansara ele é ambíguo, ele não é perfeito. Mas a gente não quer ouvir isso, entende? A gente quer dizer assim, sim, você vai ser glorioso, você vai ter uma bolha prometida no final. Não tem, pessoal, porque se tivesse a bolha prometida a gente já tinha achado, entende? Então é isso, a gente olha com cuidado, com olhos de impermanência e começa a procurar exemplos. Por exemplo, devido à impermanência, a gente já está acabando a live. E aí, a impermanência é verdade ou não? Aí a impermanência ela vem brotar um sentido de urgência. Um sentido de urgência. Urgência que é assim, se você achar que está sempre... Por exemplo, qual é o pior inimigo de alguém controlador ou de alguém controladora? Descobrir a impermanência. O apego ao controle começa a passar mal, só pelo fato de a gente descobrir a impermanência. Então, às vezes, não é falta de recurso para meditar. Às vezes é porque a gente não quer definir aquilo como nossa prática. É isso. A gente não olhou a impermanência, não olhou a vida humana preciosa, a gente acha que é eterno, entende? A gente quer chegar nos lugares com soberba, passando por cima dos outros. Então a impermanência, ela nos vê de um local igual. Por exemplo, quando eu contemplo a impermanência, eu abro espaço. E a impermanência é um atributo da natureza tão evidente quanto a gravidade, por exemplo. É isso, entende? Mas a gente não consegue ver isso não por uma maldade, a gente não consegue ver isso por uma questão em que a nossa mente é muito inquieta, a gente é muito distraído. Então, se a gente tiver com dificuldades para começar a meditar ou para seguir meditando, vale a pena dar uma olhada nos temas da vida humana preciosa, ou seja, o que torna uma vida humana preciosa. A gente é só um pedaço de carne que nasceu nu, vai passar por um tempo contando história e depois vai para o cemitério. É isso? Acho que não. E a gente também contempla a impermanência para aquecer nossas costas, pessoal. Roberto, a impermanência é bom mesmo. Tá? Eu estou vendo aqui que está acabando aqui aquele seriado da Netflix, depois eu começo a meditar. Tá, não tem problema assistir o seriado da Netflix, é até bom para distrair um pouco, né? Principalmente em tempos onde a gente está muito tenso. Então é bom se divertir. Mas parece que a gente gosta de se enganar, né? A gente está ouvindo aqui, por exemplo, a impermanência, a gente entra por um ouvido e sai por outro. Então, é interessante a gente olhar para esse tema. Esse tema ele não é um tema mal assombrado. Por exemplo, a gente vai falar de impermanência e vai aparecer o Zé do Caixão, ou a invocação do mal. Não é isso, pessoal. A impermanência está aí para mostrar como é que a coisa é, entende? E que quando eu contemplo a impermanência, eu começo a afrouxar um pouco os parafusos dos meus apegos. Grande parte dos problemas que surgem dentro da impermanência são apegos que a gente deixou de ver. Aí quando aquilo vem, aquilo causa um impacto estrondoso. Aquilo dói. Não é a dor que está provocando aquilo. É a maneira como eu reajo àquela dor, entende? E aí, para finalizar a minha fala de hoje, lembrar a fala do John Zekentzer, né? Geralmente a gente quer usar a meditação para um bocado de coisa, assim. Uma meditação gourmet, né? Daí ele diz, olha, seria bom que a gente pudesse tornar nossa mente aliada para a gente entender, por exemplo, o que acontece depois da morte. Então no budismo tem os ensinamentos para isso. O budismo deixa claro o que é que acontece. Ou então a pessoa diz, mas eu vou demorar muito tempo para morrer. Não, pessoal, não vai demorar muito tempo para morrer. Já já a gente vai dormir. Dormir é o quê? É que a gente está muito apegado aos sentidos físicos, entendeu? A gente morre, amanhã a gente de novo segue. E aí é como se a nossa compreensão da realidade ao redor é um pouco ingênua. É como se a gente se movesse igual uma criança. E quando a gente tem apego a algo, a gente quer repetir aquilo. E quando a gente não tem, a gente berra e tem aversão e quer apontar culpados e por aí vai, entende?
Então, se a gente quiser começar a ter autonomia diante das situações de aperto, diante das situações de aflição, vamos começar a contemplar a impermanência. É uma boa coisa, então. No mínimo a gente vai entender que, tá, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para servir, estou aqui para oferecer. Quando eu não conseguir fazer isso, eu entendo que tem alguma estrutura minha dentro que está me prendendo. Aí a gente entende, por exemplo, os próximos 2 pensamentos, né? São 4 pensamentos que transformam a mente, que nos ajudam a posicionar a mente para meditar. Vida humana preciosa, impermanência. Os outros 2 são karma e sofrimento. Daí, pessoal, fica a sugestão, né? Qualquer coisa que a gente for assinar daqui para frente, a gente bota um asterisco assim e bota aos cuidados da impermanência. Reconhece firma, porque a pessoa diz, não, estou contemplando aqui. Isso aqui, eu não tomo refúgio mais nisso, aos cuidados da impermanência. Então.